Bom dia, valente do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em 2 Crônicas, capítulo 35. Vamos ler a partir do versículo 20, que diz assim: Depois de tudo que Josias fez, e depois de colocar em ordem o templo, Neco, o rei do Egito, saiu para lutar em Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhe mensageiros dizendo: Não interfiras nisso, ó rei de Judá. Dessa vez não estou atacando a ti, mas a outro reino com o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse. Por isso, para de opores a Deus, que está comigo. Caso contrário, ele te destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe dissera por ordem de Deus e foi combatê-lo na planície de Megido. Na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que disse aos seus oficiais: Tire-me daqui, estou gravemente ferido. Eles o tiraram do seu carro, colocaram-no em outro e levaram para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados e todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Amém. Glória a Deus. Amados, aqui a gente vê nitidamente que Josias deu uma escorregada, como diz os adolescentes, uma escorregada na maionese, né? Olha só, Josias, um homem de Deus, um homem que trouxe de volta, né, o louvor ao Senhor, celebrou a Páscoa do Senhor, levantou os altares que tinham sido caídos, né, que fala que ele fez uma reforma ali, colocou em ordem o templo do Senhor, mas aí em determinado momento ele se mete numa coisa, numa encrenca, vamos dizer assim, que não era dele. E eu queria falar para você sobre isso hoje, sobre essa atitude de Josias que levou à morte. O que acontece? Havia uma guerra aqui do rei Neco, né, do Egito, que não tinha nada a ver com Josias, e Josias entrou no meio. O rei Neco ainda avisou para ele: não venha, não estou lutando contra você, não tem nada contra você. E essa palavra era de Deus. O Senhor estava falando que não era para Josias entrar nessa batalha. E Josias entrou de teimoso, desobediente, não ouviu e resultou na sua morte. Então, eu quero dizer para você hoje que algumas batalhas não são suas, algumas batalhas não são minhas. Nós temos algumas batalhas que são nossas, e nós temos que lutar as nossas batalhas. Mas nós não temos que pegar batalhas dos outros que não são nossas. Então, é isso que o Senhor está falando para mim e para você nesta manhã. Pare de pegar batalha que não é sua. Às vezes a gente pega carga dos outros, canga dos outros, e coloca nas costas, quando na verdade aquelas cangas não são para nós, aquelas cargas não são nossas, e a gente vai e coloca nas costas. E o resultado disso é que ficamos exaustos, cansados, né? Exatamente como Josias aqui. Podemos até morrer, né? Morrer de cansaço, morrer de desânimo e desfalecer mesmo, porque nós estamos fora do propósito de Deus. E o que é pior, estamos desagradando a Deus. Quantas vezes nós fazemos isso? Principalmente aquelas pessoas que têm tendência a uma misericórdia humana. O que é misericórdia humana? É você ter dó de quem Deus quer punir, de quem Deus quer disciplinar. É você correr e ajudar uma pessoa que está passando luta, batalha, porque Deus está fazendo uma disciplina com ela, para que ela passe por aquilo ali, para que ela seja liberta, para que ela seja treinada, para que ela seja trabalhada. Você vai lá e corre, alivia a carga dele, alivia o problema dele, coloca nas suas costas, interfere no tratamento de Deus com aquela pessoa e ainda desobedece a Deus e traz uma canga para os seus ombros. Sabe o que é canga? Aquele peso mesmo que a gente coloca nos ombros igual animal. Então o Senhor está falando para você: pare com isso, saia da luta que não é sua. O que você está fazendo numa batalha que não é sua? Deixa a pessoa lutar a luta dela lá, Deus vai dar graça para ela, ela vai ter que enfrentar, ela vai ter que aprender a enfrentar. Quantas vezes nós mesmo, como pais, né, fazemos isso? Entramos nas lutas dos nossos filhos, queremos aliviar a carga deles, queremos sofrer os danos por ele, quando na verdade eles têm que sofrer o dano. Quantas vezes faz coisa errada, precisa ser punido, precisa aprender, e a gente entra no meio para aliviar o castigo, para aliviar as consequências, quando na verdade eles precisam sofrer as consequências dos seus erros. Porque lá em Provérbios diz que aquele que comete erro e não sofre o dano
torna a cometê-lo. Não seria por isso que nós estamos cheios de líderes dentro da igreja, obreiros, filhos carnais, filhos do sangue, fazendo isso aí, erra e torna a errar, porque eles não sofrem os danos. Os pais, os líderes, correm lá e passam a mão na cabeça. O Senhor está falando para você, lute a sua luta, guerreie a sua guerra, mas não entre na guerra que é dos outros, não pega cargas que são dos outros, que Deus não mandou você pegar, a não ser que Deus te ordenou, vai lá e ajuda, vai lá e pega, mas se você não tem essa ordem, fica na sua, só ora para que Deus age lá na vida dele, que ele aprenda o que ele tem que aprender com aquela situação que ele está passando e lute a sua luta, jogue fora os pesos, jogue fora as cangas, jogue fora tudo aquilo que você tem colocado nos seus ombros que não são seus. Amém? Essa é a palavra. Olha o que aconteceu com Josias. Foi entrar numa batalha que não era dele, que não era para entrar, e isso resultou na sua morte. Que nós possamos entender que há batalhas que são nossas, há batalhas que não são nossas, e o Senhor não quer que a gente tenha misericórdia de quem ele não tem misericórdia. Nós temos que tomar cuidado com isso. O próprio profeta Samuel sofreu isso, quando ele ficava com dó de Saul, do rei Saul, com dó, e Deus já tinha destituído. Até que um dia o próprio Espírito Santo de Deus falou com Samuel: até quando você vai ter dó do rei Saul, quando eu já o rejeitei como rei? Nós não podemos ser dessa forma. Nós temos que entender que nós temos que caminhar dentro da vontade de Deus. E muitas vezes Deus realmente disciplina os nossos filhos, disciplina os nossos líderes e até mesmo nos disciplina para quê? Para o nosso próprio bem. Então nós devemos ter discernimento dessas situações. E infelizmente Josias não teve. Um homem de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, sua casa, que Deus abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.